Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do livro O Nosso Lar, do espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e vamos hoje estudar o 35º capítulo. Mas antes, queria pedir aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que nos possam ajudar, para termos o discernimento, para poder explicar tudo da melhor forma possível, para vós também o entendeis. Agradeço aos nossos guias, a Jesus e sobretudo a Deus, por permitir este momento. E que assim seja. Vamos então dar início ao 35º capítulo do livro O Nosso Lar. Neste 35º capítulo, vamos falar da situação menos positiva que aconteceu com André Luiz. Essa situação vai ser uma lição para ele, mas também para nós que estamos encarnados. No capítulo anterior, eu falei sobre os samaritanos que estavam de regresso com espíritos rejeitados, na qual André Luiz vai reconhecer um espírito com o qual prejudicou. Ou seja, é interessante este capítulo, a forma como André Luiz, assim como o espírito que ele reencontrou, agem. Uma lição que temos de tirar positivamente e que se passa quando estamos encarnados e quando desencarnamos, o que vai acontecer a seguir, não é? É o que vamos encontrar depois. Mediante as atitudes que temos como encarnados, vamos ter depois a resposta. Ou seja, neste caso, o confronto quando chegamos ao mundo espiritual. Vamos então começar com o 35º capítulo. Guardam-se petrechos, ou seja, que são materiais, na excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém fez ouvir carinhosamente a meu lado: André, você está aqui? Muito bem, que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, desapossara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, responder um gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir aquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia em todos os semblantes. Ou seja, vamos aqui refletir que tipo de acanhamento teve André Luiz. Ou seja, foi a vergonha. A vergonha por acreditar que falhou em algo, da consciência culpada, de não se reconhecer bom, correto e digno em alguma situação e cujo sentimento o impedia de tivesse uma reação natural. Como ele disse, quis cumprimentá-lo, responder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Isto foi o que André Luiz me ensinou no texto, mas vejamos. Mas esse acanhamento é extremamente positivo por outro lado, pois surge do reconhecimento de uma falta para com alguém, impelindo ao arrependimento e desejo de reparação, que é isto que André Luiz estava a reconhecer. E falando sobre a culpa e a vergonha, num conflitos existenciais de Joana de Ângeles, eu queria mencionar aqui duas frases, onde ela coloca: a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, a forma de sensação de algo que foi feito erradamente. A culpa tem a ver com o que foi feito errado, enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticada. Ora, vejamos aqui nos dias gloriosos também de Joana de Ângeles, ela menciona: a culpa sempre surge após as atitudes que afligem as demais pessoas, causadas intencionalmente ou não. No início, é o sentimento da vergonha da própria inferioridade que cresce e se transforma. O desabrochar dos sentimentos de culpa proporciona as sensações de haver perdido o respeito que inspira a afeição, gerando desconfiança e instabilidade. A vergonha da ação praticada produz humilhação e rejeição.
empurrando para o desconforto emocional e as suspeitas infundadas em batalha mental constante que perturba o ser. Vejamos a importância disso e vamos refletir aqui. Existiria mais algum tipo de acanhamento que de André Luís? Vejamos. Também, por outro lado, era a timidez, o medo de errar, de não se expor para não receber repreensão ou ser motivo de gozação, não se reconhecer bom, correto e digno o suficiente, e cujo sentimento também nos impede de agirmos naturalmente, dificultando muitas vezes o crescimento por não se tentar. Esse acanhamento é dominado, não dominado, é dominador, digamos assim, e surge para a falta de confiança das suas próprias capacidades e qualidades. Porém, é desafiador o enfrentamento dos bloqueios que o sustentam. Isto aqui torna-se muito importante nós entendemos esta parte, porque a timidez, a fuga, esta hesitação de André Luís. Então, mas porquê é que ele não pôde, como ele diz no texto, não podia fingir naquele ambiente novo onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes? Vejamos o que é que ele quer dizer exatamente com isso. Eu acho que mesmo que se consiga mentir e ocultar enquanto encarnados, o mesmo não é possível na vida espiritual entre espíritos comprometidos para o bem. Ali, André Luís era compelido moralmente a ser sincero, a expressar a sua vergonha diante daquele irmão. Vejamos no seguinte, nós quando chegamos ao plano espiritual, nós temos uma transparência completa. A mentira não fica tapada, não fica encoberta. Tudo é transparente. Ou seja, conseguimos ver o interior dos outros. Conseguimos perceber se há sinceridade, se há esta hesitação, esta timidez que André Luís estava a mostrar. É importante pensarmos nisto, porque muitas vezes quando chegamos ao plano espiritual, nós achamos que nada vai acontecer nesse sentido. Mas nós somos espíritos. Nós somos, no plano espiritual, que é onde é a nossa vida, somos transparentes. Mentir não encaixa. Nós somos espíritos em evolução. Todos somos espíritos em evolução. E se temos situações a resolver com outros espíritos, a transparência dos dois faz com que a resolução apareça, com que se encontre o caminho para que ela seja efetuada. Mas continuamos muitos, não falo todos, como é óbvio, mas muitos que estão encarnados quando passam pelo plano espiritual, chegam lá, continuam com as suas mentiras, com os seus egos, com as suas ganâncias, nada de bons de trás. Mas continuemos com o texto. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse achado o corpo e estava longe de pensar que o encontrava em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento do meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante eu revia mentalmente a cena do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Estou a entender a transparência que eu falava. Ele estava a reviver os momentos. Ele estava a perceber-se dos momentos mas qual seria esta finalidade? A memória exibia de novo o quadro vivo. Qual seria esta finalidade? Vejamos, essas formas de pensamento emergem no subconsciente reclamando por perdão. No fundo, eu desejava pedir desculpas. Menciona André Luís cenas vivenciadas que a própria consciência lhe causa sob um mau procedimento e que agora revividas através das recordações sugerem o arrependimento.
e consequente reparação. Estas formas de viver as situações atrasadas faz com que o espírito tenha na memória isso e veja como se fosse um quadro vivo, para permitir também saber agir, se estiver ainda conscientemente nessa situação, porque há espíritos que não estão nessa situação e isso torna as coisas muito mais complicadas. Mas continuemos com o texto. Parecia ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa, suplicando esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se a desgraça com a enfermidade dos 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos, perdia diamente, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares tristes à minha mãe, com a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que a minha mãe intercedeu atenciosamente e pediu ao meu pai que esquecesse os comentários assassinados, dispensando-se de qualquer ação judicial. Vejamos, esta parte torna-se importante. Como reagiu a esses infortúnios que recaem sobre uma família? Eu acho que, a exemplo de Cristo, temos de ter um olhar de compaixão e de corrente atitude caridosa, auxiliando com amor. Devemos compreender que todas as dificuldades têm como objetivo o aprendizado e a evolução dos seres. No entanto, isso não é desculpa que fechemos os nossos olhos e deixemos que cada um carregue sua cruz. É nosso dever, como cristãos, amenizar os sofrimentos do nosso próximo naquilo que nos for permitido, com os recursos que possuímos, físicos e morais. Afinal, ninguém está livre de passar pela mesma situação. Façamos, portanto, o que gostaríamos que fizessem por nós. Esta parte é muito importante. Mas vejamos que um apontamento do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 13, item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observamos impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os de que penam sob um casebre sem se queixarem. Os infortúnios secretos e ocultos são o que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que lhe peçam assistência. Vamos voltar ao texto. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecimento pela sorte, não poderia compreender a condição do negociante. Mantendo-se irredutível, declarou que lamentava as ocorrências. No tocante aos débitos conhecidos, não via outra alternativa do que cumprir religiosamente os positivos legais. Não podia afirmar quebrar as normas e procedentes do seu estabelecimento comercial. As promissoras teriam efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições do que o Silveira. Isto, de alguma forma, vamos parar aqui o texto, de alguma forma, o pai de André Luís usou caridade para com aquela família. Não é uma questão que eu ponho, mas eu vou tentar responder. A caridade somente é verificada num coração bondoso que age com amor. Somente aí. Nesse sentido, as promessas declarou-se que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, e as palavras de consolo de nada adiantaram, pois não partiam de um verdadeiro sentimento de compaixão, onde a alma caridosa se importa com o seu semelhante. Há aqui uma diferença, uma coisa é as palavras que nós emitimos, outra coisa é verdadeiramente o que está no nosso coração. E o que se passa aqui neste caso? Voltemos ao texto. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada suplicante, afogada em lágrimas. Meu pai, com rara profunda indiferença a todas as suas súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe rigiamente, proibindo qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família
houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembro perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as exigências do credor implacável. Estão a ver estas palavras fortes que André Luiz está a utilizar, mas vejamos, apesar das limitações a que estava submetida, a mãe de André Luiz foi caridosa. Vamos aqui pensar um pouco, vejamos. A caridade não é um ato de socorro em si, mas o sentimento que o produz. É o amor de ação. Ou seja, na ação neste caso. Pode-se, portanto, prestar o auxílio caridoso através do pensamento, da oração, do olhar. Pois a mente transmite forças, consolo e também esperanças. Através da sintonia fluídica, irradiando recursos perispírito a perispírito e atraindo o concurso de bons espíritos. Assim, os pensamentos de amor exercem a ação benéfica, fortificam as mentes, fortalecem as almas, desenvolvendo-se qualidades além de protegê-la contra os pensamentos de natureza inferior. Porém, não podemos nos iludir imaginando que a nossa existência física bastam as emanações fluídicas caridosas. Não só. Os encarnados têm necessidades materiais. O corpo, isto é, o veículo que o espírito utiliza temporariamente como ferramenta para a sua evolução, precisa de cuidados que permitam a sua atividade. Alimentação, vestimenta, moradia, saúde, instrução. Benditas, portanto, sejam as mães caridosas que acolhem, se doam, alimentam, agasalham, constroem, cuidam e instruem. Isto é importante. Vejamos, um dia é pouco para a caridade. A caridade é benevolência, é piedade, é compaixão que se tem pela dor do outro. É compreender com o coração o que faz o outro sofrer. Sentir que ele sente, colocar-se em seu lugar para eliminar a própria visão que se tem do outro. O mais importante no ato de ser caridoso é sentir-se parte do outro, é compreender que todos somos feitos da mesma essência. Parece estranho, mas também precisamos de ser caridosos para as nossas próprias dificuldades. É preciso olhar para as nossas próprias fraquezas e defeitos como oportunidades de aprendizado, sem vitimismo, sem culpa, sem cobranças, sentimentos que nos colocam mais abaixo e que nos trazem mais desalento e dificuldades de se erguer diante uma situação difícil. Compreendem que há muita gente que se sente vítima, está em baixo e não consegue ter forças para se levantar, não consegue ter forças para se erguer por esta culpabilidade, por esta forma de vitimismo que não é nada benéfico para a nossa evolução. Ser caridoso connosco é compreender e olhar bem para dentro de si próprio e perceber o que precisamos mudar. Estamos aqui já a falar em reforma íntima. Nós não podemos querer ser caridosos puramente para os outros se nós não somos para nós próprios. E daí a reforma íntima, daí o grande interesse e importância de nós olharmos para nós próprios, para nós sentirmos os nossos erros, as nossas dificuldades, onde é que estamos a errar, o que precisamos fazer para mudar, o que precisamos fazer para nos ajudar os outros que estão à nossa volta. Porque não basta ajudar-nos a nós próprios, ajudarmos os outros. Mas só podemos ajudar os outros se olharmos para nós e ajudarmos a nós próprios também. Primeiro, para sermos realmente, podemos ter então a força necessária para poder ajudar os outros. Isto é muito importante. Eu em quase todos os capítulos falo sempre sobre este assunto. É de uma importância muito grande. Nós estamos numa altura em que o nosso planeta está numa fase de limpeza, falando assim. Está numa fase em que vai acontecer muita coisa proximamente. Onde vai acontecer muitos desencarnes.
E se nós não fizermos uma reforma íntima, se nós não nos mudarmos a nossa atitude perante nós, a forma como pensamos nós, nos erros que fazemos, temos que aprender com os erros, temos que crescer. Enquanto isso não conseguimos fazer isso, nós vamos ter sempre o vitimismo. Culpabilidade, somos nós os culpados, somos nós, sou uma vítima, acontece-me tudo. Não. Pode acontecer tudo a todos. Mas temos é que perceber onde é que erramos. Temos é que perceber como corrigir. Temos que perceber como corrigir para não nos volte a afetar, mas também que não volte a afetar outros. Entendem esta lógica? A reforma íntima é algo muito importante. Nesta altura que o planeta está a entrar numa fase bastante apressada, digamos assim. Temos de ter coragem, temos de ter força, temos de ter fé, temos que acreditar em Deus, mas temos que acreditar também em nós próprios. Temos que acreditar no Deus que vive entre nós. Só assim vamos conseguir ultrapassar muita coisa que vai acontecer proximamente. Senão, vamos ser vítimas. Vamos ter a culpa de tudo. Ai, não consegui por. Ai, não consigo por. Ai, não tenho força por. Não. Todos temos de ser fortes. Todos temos de perceber. Somente ser fortes nós conseguimos ultrapassar tudo aquilo que nos aparece na nossa vida. Conseguimos ultrapassar pedra por pedra. Pedra por pedra. Só assim conseguimos vencer. Só assim conseguimos evoluir. Só assim poderemos ficar nesta Terra quando estiver já numa fase já de planeta de regeneração. Já está, mas de qualquer das formas numa fase mais avançada. Volto a frisar, onde muita coisa vai acontecer. E temos de estar preparados para isso. Vamos continuar com o texto. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o perverso atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzia-o a prosseguir na ação até ao fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam, nem conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos da minha casa, nada mais. Estão a ver aqui, só interrompendo, estão a ver o egoísmo aqui em ação. Mas continuando o texto. Nesse ponto tinha sido rígido, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando-se o desastre financeiro e extrema pobreza. Nunca mais tiveram notícias daquela família que nos devia odiar. Depois fechamos. Mesmo não sendo André Luiz, mesmo não sendo o detentor do direito à decisão, André Luiz, de seguir com as cobranças legais, ele é responsável pelo facto de encorajar o pai. Isto é a pergunta que ponho, mas eu vou tentar responder. O livre-arbítrio, como todos sabemos, é a capacidade de escolher, dentre as várias alternativas que nos surgem, aquela que julgamos ser a mais conveniente e desejável, permitindo-nos assim determinar o que queremos para nós. Portanto, qualquer um é responsável pelas suas escolhas, inclusive pela escolha de omitir e influenciar o outro. É esse motivo que André Luiz se sente acanhado diante daquele samaritano. Vejamos, nós temos o livre-arbítrio e temos as várias escolhas que podemos fazer, os vários caminhos. Mas há uma coisa que é importante. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que não fizemos, por aquilo que influenciámos fazendo, para aquilo que influenciámos não fazendo. E estou contigo influenciado na questão pelo bem que devíamos ter feito, pelo bem que não fizemos e pelas causas disso. Estão a ver a responsabilidade de cada um nas escolhas do dia a dia.
É que não é só escolhermos aquele caminho e deixa o outro, ou incentivar, se ele deve, insiste, isto, aquilo outro, para ele pagar. Nós espíritas, temos essa noção, temos esse conhecimento. E não o podemos pôr de parte, não o podemos pôr de lado. Nós temos a responsabilidade acrescida de sabermos o que é o livre-arbítrio, daquilo que nos pode ajudar, naquilo que nos pode condenar. Se fazemos pelo bem, Jesus, nada vai acontecer. Se o fizermos pelo nosso bem prejudicando o outro, já é diferente. Estão a entender? E nós somos responsáveis porque nós temos o conhecimento disso. Nós sabemos o que é o livre-arbítrio. Nós sabemos o que é que nos pode originar. E a responsabilidade dos espíritos é crescida. No nosso dia-a-dia temos de tomar as decisões corretas. E corretas falam as decisões no bem, no amor ao próximo, no amor por nós próprios. Nunca prejudicando os outros para alcançar os meios. E estamos a ser egoístas. Vamos continuar com o texto. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, restituíra todo o passado de sombras e, enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Perguntou Silveira. Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava a minha vergonha. Senti que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me constrangimento. Peço desculpa. E, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheiramente e voltou ao trabalho ativo. Mas vamos aqui. O que representa esta atitude deste samaritano Silveira? Bem, a atitude que o Silveira teve é uma atitude fraterna em relação a André Luís, que significa que já superou qualquer ressentimento, mágoa ou rancor que tenha tido, que possa ter permitido naquela ocasião. Se há alguma sombra naquela relação, habita somente no íntimo de André Luís. As sombras psicológicas são elementos desconfortáveis, guardados no inconsciente e que não estão de acordo com aquilo que gostaríamos de ser. Aspectos da maldade humana, imorais, inferiores, primitivos, obscuros, contrários aos costumes, instintos irreprimidos, egoísmos, desejos de poder e prazer, qualidades falsas que fingimos ter. Estão a ver que isto não vale a pena, por vezes, tentarmos omitir. Porque, neste caso, Silveira dá numa lição a André Luís. André Luís que ainda sente no seu consciente, digamos assim, o que provocou, o que ajudou a provocar. Mas vamos continuar. Esta parte é sobre a oportunidade de reconciliação. Fechamos o texto. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso conselhos. Expus a ocorrência detalhando os factos terrenos. Ela ouvia-me com paciência e absorveu carinhosamente. Não estranho o facto, André Luís. Vi-me há tempos nas mesmas situações. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Vejamos que qual é a razão destes reencontros, como estava ensinado, tão desconfortáveis, vejamos assim. Vejamos que a providência divina nos coloca frente a frente com aqueles que temos débitos morais a acelerar. Isto é, atraímos as circunstâncias que nos possibilitam reajustar as desarmonias de nossas relações pretéritas.
É assim que, na vida espiritual, muitas vezes os ofensores se deparam com as vítimas da sua maldade. E agora, com consciência renovada em valores superiores, envergonham-se das suas atitudes. Este é o caso de André Luiz, como já falei anteriormente. Voltemos ao texto. Peço desculpa. E tornando mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo momento? Que quer dizer? Perguntou André Luiz. Desculpou-se com o Silveira? Oi que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que pode examinar-se a si mesmo com bastante luz e entendimento, identificando-se como antigo ofensor. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abraço-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo a esta oportunidade. Aqui vamos parar e vejamos, diante da vergonha que André Luiz estava a sentir, qual é a atitude a ser tomada? Qual é a atitude que ele vai tomar? Vejamos. Reconhecendo um mau procedimento e arrependido, resta-lhe a reconciliação através dos pedidos humildes. Os pedidos, pode ser que são os pedidos humildes e sinceras desculpas, envolvendo-se aquele irmão em seu amor fraternal. Dali por diante, irmanando-se em fluidos de paz e harmonia pela prece em seu favor. Mateus escreveu: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do próprio Pai que estás no céu. Estão a ver vou só mostrar aqui, falar um pouco aqui desta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde onde Allan Kardec: reconciliai-vos o mais possível com o vosso adversário enquanto estiveres com ele a caminho. Vejamos esta frase tão importante. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer dizer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares a última moeda, ou seja, até a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Vejamos, esta parte é extremamente importante, nós percebermos que devemos nos perdoar enquanto estamos aqui na Terra, perdoar àqueles que nos magoaram, pedir perdão àqueles que nós magoamos, para evitarmos este tipo de situações quando chegamos ao plano espiritual. Temos que o fazer aqui na Terra. Volto a frisar, a reforma íntima ajuda muitíssimo nestas situações. Continuando com o texto, notando-se a indecisão, Narcisa acrescentou: não temo insucessos. Toda a vez que oferecemos o raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanta força, quanto se faça necessário ao olho de Perão. Tome iniciativa, disse Narcisa. Empreender ações dignas, quaisquer sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação, mas não vacile. Corri ao reencontro de Silveira e falei abertamente, rogando perdoasse ao meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acrescentei. Nós estávamos cegos. Em tal estado não conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade de Silveira, dificilmente pode um homem afastar-se do mau caminho. Estas palavras de André Luiz são muito fortes. Mas como se promove esta reconciliação entre desafetos se o outro a rejeitar? Um exemplo que pode acontecer perfeitamente. Vejamos, se os nossos esforços verdadeiros de reconciliação forem infrutíferos
pela recusa da outra parte que nos perdoar. O importante é que tenhamos feito o que nos cabe moralmente, reconciliando-nos sim com a nossa própria consciência, libertando-nos de qualquer culpa e elevando as nossas vibrações mentais em relação ao nosso irmão e deixando que a vida siga o seu curso e se encarregue de harmonizá-lo. Percebem agora porque é que eu disse que é importante nós, enquanto encarnados, pedimos desculpas àqueles que nos afetaram. Perdão. Pedimos desculpas àqueles que nós afetamos, mas também perdoarmos àqueles que nos afetaram. A reconciliação dos espíritos. O perdão é uma parte tão importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. No Consolador, Emmanuel, Chico Xavier, na parte do perdão, na questão 337, concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Vejamos. Cumpra cada um o seu dever evangélico, procurando o adversário para a reconciliação necessária, esquecendo a ofensiva recebida, permanecendo a atitude rancorosa daquele que seja a questão esquecida da fraternidade sincera, porque a propósito das represálias em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Estão a ver esta questão? Não vou voltar a falar dela, porque já disse o suficiente. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso você poderia acreditar que vivi isento de erros? Além disso, o seu pai foi o meu verdadeiro instrutor. Devemos, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude energética que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante aos progressos do espírito? Relevamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entrega a lembranças tristes. Trabalhamos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Ora, que lição é esta? Hein? Isto não esperava André Luís. O que é que significa? Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Vejamos, esta frase é muito importante que Silveira mencionou. Vejamos. Aqueles que lançam palavras e atos contra nós são incapazes de nos ofender, magoar ou ferir intimamente se não permitirmos. Na realidade, nos possibilitam um grande bem, pois nos estimulam ao exercício do controle emocional da paciência, tolerância, humildade, espiritualidade, perdão, amor, virtudes tão necessárias para a nossa evolução, também de retribuir o mal com o bem. Vejamos o que Mateus mencionou. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. É uma lição muito, muito importante. Mas o que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? É uma questão que se pode pôr. Vejamos. É tão importante a harmonia do ofendido quanto do ofensor. É como... Vejamos. Pois os dois comportamentos íntimos visam a solução dos desequilibrados que transitam nas emoções dessas almas necessitadas. Perdoar é diluir a mágoa. É a raiva, o ressentimento, gerados por um acontecimento infeliz sem a necessidade de pedido de perdão. É cicatrizar as feridas que ainda sangram nas lembranças vividas. E se libertar das amarras inferiores que ainda nos sintonizam com o agressor, é reconhecer que todos nós também somos falhos. É reformular a visão de se encarar as agressões como oportunidades de crescimento. E assim, os preceitos cristãos, pedir perdão, é primeiramente perdoar-se. Reconhecer que ou seja, reconhecer-se
que não é perfeito, suscetível a falhas. É desejar o bem àquele que ofendemos. É procurar nos sintonizarmos com os nossos afetos através dos laços vigorosos de amor. É não mais procurar culpados e desculpas para as nossas próprias imperfeições. É assumir os nossos erros e compromissos de não repeti-los. É modificar-lhe as posturas de orgulho, transformando em atitudes de humildade e também seguir os preceitos cristãos. E voltemos ao texto, estamos a acabar. E fixando emocionado nos meus olhos úmidos, afagou-se-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quer ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando a alegria em minha alma. Pareceu-me que num dos recantos escuros do coração se me acenderam a divina luz para sempre. Fechamos esta parte que é muito emocionante. Qual é que é quando é necessário o perdão? Como eu disse anteriormente, sempre que houver uma ranhura numa relação, o amor deve ser unânime em nossos corações. Vejamos o que Mateus escreveu de Jesus. Não vos digo que perdoeis 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E vamos aqui só uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10.4, a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada e que está acima do mal que lhes quiser causar. E com isto vou terminar o estudo deste 35º capítulo do livro O Nosso Lar, de André Luiz, do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Espero que tenham gostado deste 35º capítulo. Acho que tem umas lições tão importantes para nós ainda encarnados, para não termos surpresas quando chegamos ao plano espiritual. Ainda esta semana voltaremos a nos encontrar para o 36º capítulo e antes quero agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por terem permitido este momento de estudo, de aprendizado, destas lições que o livro Nosso Lar nos traz em cada capítulo. Quero agradecer também a todos vós encarnados que irão ouvir este estudo, assim como os desencarnados que eu sinto que estão junto de mim, também ouvindo o estudo. Quero agradecer a todos por terem permitido a paz, a serenidade neste capítulo que estivemos a estudar todos juntos. As lições não são para um ou não são para o outro. As lições são para todos, porque todos estamos na Terra, porque todos estamos encarnados numa fase, ou melhor, numa das muitíssimas fases de evolução espiritual. Muito obrigado a todos e que assim seja. Obrigado por terem assistido. Até para um par de dias voltaremos a nos encontrar. Tchau.